Diretamente de Impúria Brava, eu venho aqui deixar esse recado para você. Se inscreva no canal, comenta aqui embaixo da onde você está assistindo e a hora que você está assistindo esse episódio. É muito importante para a gente o seu comentário e a sua inscrição. Assim a mensagem chega para mais e mais pessoas e nós te conhecemos melhor, tá bom? Ótimo episódio para você e divirta-se. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Impúria Podcast. Hoje a gente vai falar de saúde, de sonhos e, claro, de empreendedorismo. Se você está buscando inspiração para empreender, cuidar melhor da saúde ou quer aprender a alinhar propósito e carreira, esse episódio é para você. Antes de mais nada, deixa eu apresentar as mulheres maravilhosas que estão aqui comigo e me apresentar. Eu sou Tainá Pivatelli, estrategista digital à frente da Etapa Marketing Digital, uma empresa especializada em gerenciamento estratégico, e sou também apaixonada por guiar mulheres na construção da sua presença no digital e no mundo offline. E hoje eu estou aqui com a Valéria. Valéria Souza é especialista em seguros, consultora imobiliária e, através do seu trabalho, ela orienta, protege pessoas na maioria das suas decisões, na compra de um imóvel e na segurança para o futuro. Ela mostra que o planejamento financeiro e proteção são formas de cuidado e empoderamento. Estou aqui também com a Carla Crisla, fisioterapeuta especialista em fisioterapia orofacial e acupuntura. Ela ajuda pacientes a aliviarem dores e melhorarem a sua qualidade de vida e recuperarem bem-estar físico e emocional através de técnicas especializadas e humanizadas. E você que está assistindo ou escutando a gente, já conta aqui nos comentários se você conhece elas e acompanha a gente, porque esse papo vai ficar delicioso. Queria falar um pouco com vocês, saber da trajetória de cada uma. Valéria, me conta um pouquinho da sua trajetória profissional, por que você escolheu esse nicho, me fala um pouco de você. Oi, Tainá. Oi, gente. Eu vim para o Rio, eu sou cearense, vim para o Rio em 2009 e de lá para cá eu já fiz muita coisa. E até um convite que eu recebi para trabalhar com planos de saúde. Então, em 2013 eu recebi esse convite, fiz o curso para tirar meu registro do SUSEP e tudo mais. Trabalhei em uma corretora para ganhar um pouco de experiência e aí veio a ideia, por que não abrir a minha corretora? Então, montamos a Excelência Seguros, que hoje é o Grupo Exis, porque a gente tem a Excelência Seguros e a Exis Imob. Então, a gente trouxe aí o ramo imobiliário de lançamento no ano passado para o grupo, né? Mas, antes disso, a nossa especialidade é exatamente proteção, benefícios para as empresas. Então, a gente monta, né, na verdade, uma parceria com as empresas para o RH. Então, essa é a minha trajetória de montar isso para o grupo Exis, né? A gente trazer isso para o mercado, fazer parceria, na verdade, que é o que a gente oferece para as empresas. Assim, a gente tem muito RH que trabalha com benefícios, então a gente tem que saber sobre CLT, tem que saber sobre normativa de ANS, precisa estar por dentro também das leis do plano de saúde. Então, é muita informação para um RH, para o dia a dia do RH, entende? Então, por que não trazer uma parceria, uma consultoria de benefícios para ajudar o RH nisso? E foi essa a ideia da Excelência, trazer o seguro menos burocrático para o mercado. Amei, Valéria. Me fala um pouquinho, Carla, por que você escolheu a fisioterapia, um pouco da sua trajetória profissional? Oi, gente, tudo bem? Então, eu sou uma menina do interior e era muito difícil na época que eu comecei a fazer faculdade, o pessoal do interior fazer faculdade, entendeu? Você que, né, provavelmente veio do Nordeste, sabe como que é difícil. Bem difícil. É bem difícil. Então, assim, da minha família, de muitos filhos, eu fui a primeira a me formar. E eu queria andar de branco. Porque eu queria ir para a saúde. Nem sabia o que era fisioterapia. Então, assim, médico fora de cogitação, um sonho muito, muito real. E hoje eu amo o que eu faço. Enfermeiro jamais, porque eu não gostava de sangue, corte, então não era. E aí uma pessoa muito longe tinha feito fisioterapia e aí eu falei, é isso que eu quero fazer. Nem sabia o que era. E aí cheguei lá e me apaixonei pela área e assim, teve momentos na faculdade que eu cheguei a chorar vendo o corpo humano. Eu falei, é isso. Eu me encontrei, sabe? É muito isso que bom, eu quero. Né? E nem ando de branco mais, tá? Nem ando de branco. Mas me encontrei, tem mais de 20 anos que estou aqui no Rio. Me especializei em CTI primeiro, depois me especializei
em acupuntura, e aí depois eu fui para essa área de cabeça e pescoço, ou cérvico, crânio mandibular, ou orofacial. Que antes na faculdade era assim, o paciente era só um corpo, né? Ele não tinha cabeça, era só o corpo, a não ser a parte de neurologia. E aí, de alguns poucos anos para cá, é que essa área de cabeça e pescoço foi inserida, que é a área de zumbido, de cefaleia, de TTM, disfunção temporomandibular, né? Pós-operatórios de face, e aí Ia te tô perguntar nessa área. exatamente isso. O que te fez se especializar numa área tão específica, né? Que é zumbido, enxaqueca. Me fala. Então, na época da pandemia, foi a época que eu tinha tido disfunção temporomandibular na faculdade. E aí, na época da pandemia, eu quis fazer um curso de disfunção temporomandibular. E aí foi a minha portinha de entrada. Ali eu conheci as outras áreas, porque uma vai complementando a outra. Por mais que você não atue naquela área, por exemplo, fisioterapia vestibular, fiz curso, mas não tocou meu coração para trabalhar com isso. Então, deixo para quem gosta. Mas o ideal é que você faça para você entender todo o sistema. E aí foi quando eu conheci o zumbido. E eu falei, é isso que eu quero. E eu sou uma enxaquecosa, né? Eu tenho enxaqueca desde criança. E, gente, enxaqueca é uma doença, tá? Total. É uma doença neurológica. E não tem cura, mas tem tratamento. Então, assim, não é só uma dor de cabeça. As pessoas falam assim, tá com dor de cabeça. Não, é uma doença. E é uma doença, assim, totalmente limitante. Te limita do seu trabalho, da sua vida social, do seu casamento, traz problemas. Meu entendeu? marido Então, tem enxaqueca, gente. É terrível a crise. Você fica no escuro, Isso. barulho incomoda, tudo incomoda muito. exatamente. Eu achei muito bom, eu vi na sua rede social que você falou que você vive isso, então você Isso. consegue entender muito bem Perfeito. as dores e as situações dos pacientes. Isso. E, assim, e a enxaqueca, ela tem fases. É antes, durante e depois da crise. Então, a dor do seu marido, o problema dele não é só naquele momento. Total. Dias ou horas antes, ele começa com sintomas. Cabeça oca, sensação de cansaço, fadiga, sonolência, tipo assim, confusão mental. E muitas vezes a pessoa não atrela, né? A Não. enxaqueca. Demora muito a fazer esse link. Porque quem não é da área, quem não tá, ou quem assim já se ligou muito, que ela tem aquele sintoma, ela acha que o problema dela é só naquele momento. É só a dor de cabeça, né? Só a dor de cabeça, Sim. que de repente dura ali em tempo de algumas horas. Entendeu? Então, eu quis ficar nessa área da enxaqueca porque eu sou uma enxaquecosa. Então, eu sei como as pessoas ficam fragilizadas, ficam sensíveis, desesperadas, entendeu? sim. Então, assim, além de eu amar o que eu faço, eu sou uma Você paciente. entende. Eu Total. entendo a dor do outro. Isso que é interessante, né? Você colocar ali a sua parte humana no que você faz. Exatamente. Isso, porque assim, exatamente. eu acho que não basta você ser só um excelente profissional. Você tem que ser um bom ser humano. Total. Porque para você cuidar do outro, para você tocar no outro, você tem que ter empatia, você É o tem servir, que né? acolher. Isso aí. E é Isso isso é o que faz a servir. gente se destacar no mercado também, porque uma coisa puxa a outra. Quando a gente Sim. trabalha com amor e realmente está envolvido em ajudar na transformação daquele paciente, E os ele resultados sente. vêm com muito mais facilidade e eles sentem, Ele exatamente. sente. Sente um acolhimento, né? Exatamente. Valéria, me fala, você trabalhou com um plano de saúde já há muito tempo, né? Trabalho até hoje. Trabalha até hoje. Por que vocês abraçaram também a imobiliária? O que você viu ali nesse mercado? O que te interessou para agregar isso também no O grupo de Rafael, meu esposo, acabou entrando, né, como sócio da empresa. E ele gosta muito dessa parte de construção. Falei, ótimo. Então vamos agregar valor. Maravilhoso. Ele já trabalhava com você no plano de saúde? Não, ele entrou com a imobiliária. Entrou na parte e falou, ele sempre gostou dessa parte de construção, né? Então eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, vamos unir o útil ao agradável. Todo mundo está ganhando. É isso. Vamos juntar tudo, então. Eu tenho a parte de seguros residenciais, seguros de salas comerciais, né? A gente faz aí a segurança do patrimônio
e você cuida da outra parte. Então, a gente faz aí um conjunto, um combo, até porque as pessoas que compram os imóveis também são donos de empresa, então a gente acaba juntando todo mundo, né? Vai oferecendo ali um pacote. E aí a gente conheceu essa parte do lançamento, de trabalhar o lançamento, que hoje é muito, ao meu ver, um pouco mais fácil do que trabalhar os imóveis já prontos, né? Até por conta de financiamentos, tabelas mudando. Produtora de conteúdo, amo produção de lançamento. Pois é. Então, essa parte acabou vindo e ele abraçou. Em contrapartida, eu mantive a parte da corretora de seguros. Que já estava estruturada. Que já estava estruturada. Então, a gente faz toda a parte de relacionamento com os clientes, né? E acabamos fazendo esse combo aí. Maravilhoso. E a gente também faz essa parte de levar... E quando a gente fecha o contrato, a gente geralmente faz uma ação de saúde dentro da empresa para os funcionários. A gente tira um dia D, que a gente chama. Então, a gente leva massoterapia, fazer shiatsu, que é uma massagem mais rápida, né? Então, a gente consegue fazer ali em 12 minutos, em 15 minutos. Então, a gente consegue ali dar um dia para eles relaxarem. Isso é legal. Empresas de tecnologias, por exemplo, passam muito tempo sentado, então vamos... Minhas meninas assistindo isso já vão querer Eu acho essa assistência. Amei. A gente que trabalha com digital sentado o dia inteiro, gente. Sim, e o funcionário Precisa. se sente também acolhido, Se sente importante, se Sim, sente cuidado. exatamente. Cuidado é maravilhoso. Exatamente. Maravilhoso. E Carla, me fala, como é que você enxerga o impacto do seu trabalho assim na vida das pessoas? É impressionante. É impressionante, porque assim... O que mais te realiza? O paciente, ele chega pra gente muito fragilizado. Quase tem paciente que chega desesperado. Sem esperança, né? Porque eu sinto que principalmente a questão da enxaqueca, muita gente acha que não tem solução. Paciente de enxaqueca, paciente de zumbido. Já teve paciente que chegou para mim e falou que pensava em suicídio porque não aguentava mais aquilo dali. É uma coisa pesada. Então, assim, você tem que estar muito preparado, você tem que trabalhar muito a sua mente, o seu espírito, porque o paciente sai dali, você tocou, você trocou energia com ele, você sente tudo aquilo ali, você sente o desespero dele, o paciente ele vai embora, gente, é ledo engano que as pessoas pensam que quando o paciente vai embora que a gente não pensa mais nele. Não, todos deixam um pouquinho de si, né? Isso, e você pensa, será que fulano tá fazendo isso que eu pedi? Será que fulano foi no médico? Será que o fulano tá mais calmo, conseguiu dormir? A gente fica pensando. E quando ele volta pra gente e falando que, assim, estou melhor, estou conseguindo dormir melhor, estou conseguindo voltar para a atividade física, porque tudo isso limita, né? Esses problemas limitam. E aí, assim, lógico que a gente precisa trabalhar, a gente precisa ter o valor pago, mas, assim, não tem pagamento melhor, mais satisfatório do que você ver que você conseguiu aliviar a dor do outro. Porque Verdade. isso é o que vai ficar pra gente, né? Verdade. E para ele também, né? Para ele também. Então, porque, imagina. assim, tem paciente que já nem é mais meu paciente há muitos, muitos anos e ele não te larga. E eu falo que, às vezes, eles ficam, assim, fisioterapeuta dependente. É sério, porque ele já está bem, a gente já quer desmamar. Mas ninguém quer sair. Ninguém quer. Ele fica assim, não, mas eu tô com um problema assim. Não, mas você tem que tentar mostrar para ele que ele vai conseguir seguir sem você. Sim. Porque ele fica com tanto medo de sair e de ter aquele sintoma de novo que ele não quer parar. Mas Essa isso. sensação de servir é gostosa, né? Muito, muito. E Valéria, você que trabalha com 2 investimentos tão importantes, que é em saúde e o imóvel, que normalmente é um sonho, né, de uma vida inteira. Como é que você enxerga esse impacto do seu trabalho, assim, na vida dos seus clientes? É surreal. Assim, eu falo que é surreal porque você faz 2 coisas ao mesmo tempo. Então, a gente protege o sonho das pessoas, né? Então, eu protejo a saúde. Verdade. E eu protejo o imóvel dela, né? E eu consigo fazer ela realizar um sonho de comprar um imóvel. Então, assim, a sensação que a gente sente é muito gostosa, entendeu? Porque, assim, no plano de saúde eu tenho muito mais problema do que nos imóveis, né? Por N motivos, seguradoras, enfim, negativas e tudo mais.
E a gente faz isso na corretora. Todo esse pós, né? Então, é resolvido na corretora, não é o cliente que entra em contato com a operadora. Então, esse acompanhamento, esse acolhimento que a gente faz, que a gente abraça ali, a gente anda de mão dadas com os meninos do RH, né? E essa semana, inclusive, a menina falando, Val, cara, eu queria que todos os meus fornecedores fossem assim, porque eu te trago o problema. A solução você mesmo. corre É atrás. difícil a gente ver uma seguradora que abrace esse pós, né? E é muito difícil. Eu tive recentemente um problema. Normalmente Que a gente eu, arruma principalmente, principalmente porque foi uma grávida, né? E assim, isso já me tirou o sono. E, gente, eu sonho com os meus clientes. Eu entendo você, Carla, porque eu sonho com todos os problemas, entendeu? No que fazer, né? E quando a gente finaliza, quando resolve tudo, cara, você senta e chora, não tem pra onde, porque você ficou naquela tensão por tanto tempo, é a sensação de alívio, que fala assim, resolvi mais um problema para ele. E ele nem sabe, porque a maioria não sabe. Eu tive um caso, assim, de uma cliente que estava grávida, entrou com carência, eu já comecei, Senhor, ela vai ter parto, como? Não, Já comecei a pensar, acionei a advogada, conversei com a advogada, fiz isso que não está errado, tem todos os prints da conversa, a seguradora errou aqui, abri chamada, resolvemos. A cliente nem soube. Nossa, Mas você sabe, né? Pra Eu gente. sei, a minha equipe sabe. A Gisele, que é meu braço direito, está comigo há 10 anos na corretora, que ela veio para mim antes de eu abrir a corretora. A transformação e trabalhar com amor, né? Sim. Resolver o problema antes dele acontecer. Exato. Não, a gente consulta tudo, né? Então a gente já fica ali caçando. Eu falo para a gente tem que parar de caçar problema, a gente sempre acha. Vamos parar de caçar os problemas. Mas aí a gente achou o problema, conseguimos resolver, o cliente só ficou sabendo depois de resolvido. Sim. Sabe? E isso é bom. Eu falo, Val, sério, aconteceu isso? Aconteceu. E é essa sensação. Então, acho que isso transforma, entendeu? Eu faço o que eu gosto de fazer. E eu faço com amor. Então, essa parte de proteger, de acolher, de estar ali, poxa, e se fosse comigo? E se fosse o meu filho precisando de atendimento? Quando eu comprei entendeu? o meu Isso é diferente. apartamento, nossa, eu queria abraçar todo mundo da corretora. É uma porque, realização é o muito seu grande. sonho, sabe? É assim, caramba, é isso mesmo? E tô entrando, e aí você agradece a todo mundo dali. E Porque, são, assim, é isso, eles são facilitadores da Exato. realização de algo que você com certeza. organizou ali, se planejou a vida inteira. É muito incrível. Você vai criar uma família ali dentro, você está construindo ali, E né, eles ficam o seu lar. perguntando, você tá bem? Conseguiu isso? Olha, qualquer coisa, estou aqui. E isso é importante, Carla, conseguir a conexão. Né? Essa conexão entre o cliente e o consultor e o vendedor, acho que, cara, isso para mim é o mais importante. Porque são pessoas, não são números. Verdade. São pessoas, entendeu? Então, São sonhos, né? exatamente. Tem uma família, tem um pai, tem uma pessoa ali. Então, eu acho que essa parte humana que acaba deixando tudo mais leve. É verdade. Falando em problemas, em resoluções, todas nós temos fases desafiadoras, desafios na trajetória. Qual foi a fase mais desafiadora da sua trajetória, Valéria? Acho que pós-pandemia e que eu acho que foi ruim para todo mundo, né? Eu perdi muitos clientes, muitas empresas fecharam. E foi uma época em que tinha que escolher ou eu dou o plano de saúde ou eu mantenho o meu funcionário. Total. Eu vou manter o meu funcionário, Exato. não é? Teve essa fase, mas eu acho que pior que isso foi quando eu, enfim, consegui desvincular os sócios da corretora para reestruturá-la, né? Porque eu tinha mais 2 sócios. Quando eu, enfim, consegui isso, eu descobri que estava grávida, gravidez de risco. E eu tive que ficar parada, totalmente parada. E, assim, o comercial não funcionava, entendeu? O comercial parou. Então, eu falei, gente, eu estou com pouco cliente, eu espero que eu consiga manter com os clientes da casa, com o recorrente, porque eu não consigo trabalhar. Essa foi a parte mais difícil. E eu só consegui voltar no ano passado. Porque eu ia perder o outro cliente. Eu falei, me recuso, Isso aí. está na hora de reagir. Eu pensei em desistir, pensei em fechar a empresa, demiti a Gisele, ela ficou comigo como freelance na época, não me abandonou, segurou minha mãozinha ali. O Rafa também, eu falei, e aí, eu vou fechar tudo. Eu vou fechar, não quero mais. Inclusive, comecei a fazer doces em casa, que eu falei, eu vou virar dona de casa, vou cuidar dos meus filhos e só vou fazer isso. E até que o ano passado eu perdi mais uma empresa grande e veio outra.
E aí ela falou assim, Valéria, eu recebi proposta. A companhia, na verdade, mandou carta para ele cancelando o contrato dele. Uhum. E o que eu faço? Eu vou brigar por você. E aí, uma gerente de uma seguradora falou assim, e aí, você vai perder a conta? Eu te ajudo, vamos. Maravilhoso. E foi graças a ela que eu dei a volta por cima. Que eu falei, tudo bem, eu vou arregaçar as mangas, chega. Os meninos já podem ir para a sua creche. Aham. E eu preciso voltar a Quantos ser... anos os pequenos têm? Agora eles têm 2 aninhos. Na época eles tinham acabado de entrar na creche. Me Eles- identifico 100%, porque eu tenho um pequeno de 5 também, e eu passei por uma etapa da pandemia também. Sim. E a gente que teve esse combo maternidade e pandemia, era realmente paralisador, né? Porque Sim. você tinha que recalcular a rota em muitos sentidos. A maternidade já faz a gente recalcular a rota. Exatamente. O cenário do mundo fazia a gente recalcular 2 vezes. Mas a gente busca uma força, né? Que eu não sei de onde vem. Deles. Não sei de... Mas assim, então você imagina, você está se reestruturando pós-pandemia. Sim. Aí, de repente, você imagina todo um cenário para a tua empresa mudar e, do nada, você, estou grávida. Você não vai poder mudar nada de cenário agora. Total. Então, tudo muda. A tua cabeça, muitos hormônios, a sociedade. E começam a achar que você não tem capacidade porque você virou A mãe. gente vai lá e faz, Além de né? você ser mulher empreendedora, você é Gente, mãe. Valéria me contou nos bastidores que são gêmeos, então não foi uma gravidez ou Não. uma vida, né? Eram mais foram 2 duas. vidas Então, envolvidas. foi uma fase assim bem desafiadora, muito desafiadora. Mas conseguimos. No ano passado mantive meu cliente, não perdi meu cliente. E olha que foi uma briga feia com outras empresas, com outros corretores. Mas a gente conseguiu manter e aí eu entendi, calma aí, aqui o meu potencial está aqui, é isso que eu sei fazer. Por que eu estou aqui com medo de enfrentar o mundo? Eu tenho que voltar e mostrar para que eu vim. Eu não saí lá do interior para vir para cá e ficar... Feliz E de conhecer ficar essa assim, história e não. de trazer isso para outras Bacana. mulheres se inspirarem É. também. Muito incrível. Me fala, Carla, e você, qual foi a fase mais desafiadora? Ah, nossa, a minha nem se compara dela, né? Porque você tem filhos gêmeos. Mas foi desafiadora, porque quando eu vim para o Rio, eu vim porque eu tinha me casado, Sim. né? Vim para cá, então eu tinha largado um emprego muito bom, eu tinha largado uma bolsa de faculdade, que eu tinha 100%. Então, assim, eu vim com a mala E a coragem. e a coragem. Só. E aí, no último período da faculdade, eu estudava em Niterói, morava aqui no Rio, a gente se separou. E eu não trabalhava e eu ainda tinha que ir para Niterói. Numa cidade Não. nova, né? Era muito difícil, muito complicado. E aí eu tive que arranjar um emprego para não ter que largar a faculdade e não ter que voltar para a roça. Porque eu não queria voltar para lá. Porque desde adolescente eu não me via mais lá. Eu falei, isso aqui é muito pequeno para mim. Não Te quero ficar entendo. aqui. É isso. Aí consegui um emprego, então eu trabalhava de segunda a sexta e fazia estágio no domingo. Então, assim, foram 6 meses nessa loucura. E aí a minha família me ajudava a pagar as despesas, a pagar a faculdade, porque era meu ex-marido que pagava. Uhum. Então, para mim, foi um período bem complicado. E aí a pandemia também foi um período complicado, porque todo mundo parou, fechou Sim. tudo. Enfim, aí acho que esses foram os momentos mais difíceis. Um renascimento, né? A Sim, gente tem que sim, buscar a E foi força. na pandemia que eu resolvi mudar de área. Uhum. Foi na pandemia que eu, tipo assim, com a cara e com a coragem, quase ninguém era muito da área ainda. Eu falei, vou fazer. Foi um período que, por mais desafiador que tenha sido, muitas pessoas citam o período da pandemia, porque foi desafiador em diferentes aspectos. Eu acho que moveu a gente, né, para o que de fato fazia nosso coração vibrar. Sim. Exato. E me fala, Valéria, o que você diria para quem está começando? Assim, qual o maior conselho que você pode dar para alguém que está no começo da carreira? Continue a nadar. Segue a Dory. Segue a Dory, porque não é fácil. Nunca vai ser em qualquer área que você entre. Você vai encontrar desafios, você vai encontrar pessoas que vão querer que você desacredite em você mesmo, entendeu? E você tem que mostrar que não, que você pode, que não tem nada que você não consiga fazer se você não existir. Só continua a nadar. Maravilhosa. E você faria algo de diferente? Você diria algo para a Valéria que estava começando? Não. Acho que tudo que eu fui em todas as minhas fases me fizeram chegar aqui.
E do que eu sou hoje vai fazer com que a Valéria de amanhã evolua muito mais. Então, acho que é necessário, às vezes, a gente passar por tudo que a gente passa para que a gente tenha evolução espiritual, evolução como pessoa, como profissional. Eu acho que todas as fases que eu passei, as fáceis e as muito difíceis, me fizeram chegar aqui e entender que não tem nada que eu não consiga fazer. Perfeita. E você, Carla, me fala um pouco. O que você falaria para quem está começando? Ou o que você falaria para você mesma quando estava lá no começo? Eu acho que para falar para quem está começando, é o que eu sempre falo. Estuda, se atualiza, busque sempre, porque as coisas estão sempre evoluindo, estão sempre crescendo, estão sempre mudando, porque nunca é uma coisa estática, sabe? Está sempre em dinamismo. Quem se forma e acha que, ok, tá tudo bem, acho que nem ninguém tem mais essa perspectiva de que é assim, eu espero que não. Tem que estar se atualizando, tem que estar atento ao mercado. E, para mim, nossa, eu lutei tanto, eu corri tanto, eu acho de onde eu vim, onde eu estou, eu acho que eu já consegui tanto. Lógico que a gente está sempre buscando, né, um pouco mais. Mas me orgulho muito da pessoa que eu me tornei. Com certeza. A Carla que chegou aqui, né? Nossa, é uma Carla completamente diferente daquela. Completamente diferente. As pessoas falam assim, porque você está sempre olhando com um olhar de boazinha. Não é isso, eu não sou boazinha total, porque ninguém é 100% uma coisa ou outra. Mas você olhar para o outro com esse olhar de cuidado, de bondade, eu acho que faz diferença. Entendeu? Então, me orgulho muito da pessoa que eu sou. E olhar com cuidado para você, né, Carla? Porque, Sim. assim, é o acolhimento que a gente tem. O mundo já é muito difícil para a gente ficar se cobrando tanto. Isso. Então, acho que a gente precisa ter um pouquinho de acolhimento e ter um olhar para a gente mesma. Verdade, Valéria. Eu tirei do meu vocabulário a palavra culpa. Eu não uso mais essa palavra. Cortei. Eu acho assim, você tem as suas responsabilidades. Você está aqui porque você teve essa responsabilidade, não porque você teve culpa, porque eu acho que culpa é uma palavra muito pesada. Verdade. E durante muito tempo eu me culpei, Nossa, né? nós que somos mães, a culpa tá ali, né? É o sussurro. Não, tem que tirar, porque eu acho que é uma palavra muito pesada, que machuca, que dói. E a gente, que é mulher, principalmente, a gente usa muito isso. A gente se machuca, a gente se maltrata muito. Eu acho importante trazer sempre esse aspecto dos desafios e do que a gente aprendeu, porque eu sinto que muita gente que está assistindo pode ver vocês aqui na mesa do podcast, a gente conversando, contando trajetórias de sucesso e achar que foi tudo muito fácil, né? Não. Que o cenário, para começar, foi o perfeito. Não é. Normalmente são cenários improváveis, é muita garra, é muita força. Então, é muito importante a gente trazer histórias reais. Uma mãe de gêmeos que recuperou, deu a volta por cima e está aqui trazendo sua marca, ainda ampliando, né? E formando um grupo. Então, é muito especial para a gente falar isso também para as pessoas que estão assistindo a gente. Eu vou dar uma pausa rápida agora para os nossos parceiros e patrocinadores que tornaram esse conteúdo possível. E no próximo bloco a gente vai conhecer um pouco mais da história pessoal de vocês duas, dos sonhos, das pessoas por trás da marca. Então, se você quer saber um pouquinho de quem são elas, além da carreira, conhecer um pouco mais, fica aqui e já engaja comentando o que você gostou até agora, o que está mais interessante. Se você já conhece a Valéria ou a Carla, fica aqui com a gente. Se você já entendeu que a produção de conteúdo é fundamental para a evolução da sua marca, você precisa conhecer a Etapa Marketing Digital. Lá a gente vai produzir conteúdo estratégico para atrair os clientes que você precisa e não só números por números. Se você quer conhecer nosso trabalho, já segue a gente. Etapa Marketing Digital. Me fala, Carla, quem é você por trás da fisioterapeuta? Me fala um pouco sobre a sua história, sobre a sua vida, seus valores. Tenho até que segurar para não me emocionar. Fica à vontade. Eu sou uma menina, filha de pais bem pobres. Eu acho que sim, é bem diferente de humildade para pobreza, porque tem gente que é pobre e não é humilde, tá? Então, de pais bem pobres mesmo, mas que me ensinaram valores muito importantes, sabe? De cuidar
de respeitar, de ajudar e Emocionada junto com você. entendeu? Eu nem sei o que eu falo. Fica tranquila. E aí vim pra cá com acho que 24 anos, sem nada. Hoje eu tenho a minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho a minha profissão, eu tenho os meus amigos. Eu nunca tô sozinha. Os meus pacientes viram amigos, a gente viaja. Eu acho que eu sou uma pessoa que aproveitou todas as oportunidades que a vida deu, até porque a gente, quando não tem muita coisa, o pouco que você tem, você quer aproveitar ao máximo, porque você não sabe se vai ter uma outra oportunidade. E que bom que eu me apaixonei pelo que eu escolhi fazer, eu escolhi ser. Eu me orgulho muito da mulher que eu sou, da irmã que eu sou, da filha que eu fui, porque eu também não tenho pais. Então, eu fiz o que eu podia por eles, eu amei o quanto eu pude. Eu tento ser um ser humano bom. Eu não sou boa o tempo todo, porque não dá para ser boa o tempo todo e nem para todo mundo. Mas tento ser uma pessoa que respeita as regras, que respeita as pessoas, que luta pelos sonhos. E é isso. Você é acolhimento puro, Carla. Tô encantada até o seu jeitinho de falar. Faça como ela Uma paz, né? Cuidadosa, uma paz, uma delícia. E me fala um pouco de você. Quem é você por trás da marca da pessoa atrás da corretora? Uma bichinha bem arretada, lá do interior. Forte. Lá do interior, do interiorzinho, Nova Russa, Ceará, gente. É muito distante, são 6 horas de viagem só da capital. Bem longe mesmo. É um interiorzinho de agricultores, né? E eu sempre falei, mãe, não quero trabalhar em prefeitura, não quero trabalhar com política, quero seguir minha vida. E aí resolvi vir para o Rio em 2009, para tentar a vida. De lá eu fiz muita coisa, gente. Até vender chip na rua. Se você escutar alguém gritando, eu imagino a Valéria lá no início também. Fiz plantão em hospital, já fiz muita coisa. E é uma menina, assim, que luta pelo que quer, sabe? Eu acho que a menina que eu imaginava lá na infância, que ela, se ela visse a mulher que se tornou, acho que ela ia ter muito orgulho, assim. E meus pais me criaram para isso, entendeu? Meu pai me criou para o mundo. Ele me ensinava coisas, ele falava, vai, você precisa ser independente, e dava todo apoio. Minha mãe sempre me ensinou a ser muito forte. Hoje não tenho mais pai, mas a gente ainda tenho minha mãe, e ela fala, a nossa família são 3 guerreiras, né? Que sou eu, ela e minha irmã. E a gente está aí para isso, lutando, acolhendo. Adoro meus amigos. Vim para o Rio, tenho agora uma família linda, maravilhosa. Me orgulho demais disso, de ter meus filhos, de poder tê-los, né? Foi algo que eu pedi a Deus e Ele me presenteou. E não tem, assim... Não me imagino como seria uma outra vida antes. De tudo que foi passado, de tudo que eu vivi. Sei lá. É difícil, né, falar? É difícil. Porque a gente não para pensar em todas as fases que a gente passa. A gente não vê, a gente só vai passando. É verdade. Tipo assim, não tenho tempo para chorar, já tenho 30 anos. Não, por favor, gente, eu tô amando. Que É vocês como estão se fosse um realmente meme. sendo verdadeiras. E por que eu faço questão de fazer essa pergunta, né, de quem vocês são? Porque parece que não está conectado, né? Que são é só um negócio. E não. A real é que a gente se aproxima dos nossos clientes, a gente conquista o que conquista exatamente por quem a gente tem aqui dentro. Exatamente. Então a gente carrega isso na construção do nosso sonho profissional também. Não tem como falar de negócio sem falar de vocês. Não existe, né? Não. Você tem que falar das pessoas. Os negócios são feitos por pessoas. Não tem como separar os dois, não tem como você ser uma máquina. É o que eu falo para o Rafa antes. Vivo falando para ele. Quando eu converso com o meu cliente, eu tento entender. Eu não passo para ele, eu não vou vender para ele um plano de saúde, por exemplo. Eu vou entender o que ele está precisando. O que você precisa nesse momento? Qual é o problema? Às vezes a mulher me liga, fala alguma coisa, eu vou converso sobre diversas outras coisas e cria aquela conexão. E depois eu fico lembrando a conexão. E aí é isso, é fazer amizades.
Os meus clientes são meus amigos, sabe? Sim, E isso é muito gostoso. muito. Porque eu tenho os meus amigos lá do interior, que eu sempre visito, né? Pelo menos uma vez no ano eu vou lá, porque tem minha avó ainda. A gente visita, levamos as crianças lá, que foi um Deus nos acuda, mas deu tudo certo. Imagina Mas- viajar com criança elogio. Mas deu tudo certo. Voltamos vivos, mais cansados do que antes. Mas... E tem os amigos de lá, e tem os amigos novos, e aí a gente vê, quando você volta para o local, você já voltou ao local? Muito, sempre. Você vê como é diferente? A Você gente vai imagina uma recarregar- cultura. a gente vai recarregar as baterias. A gente diferente. absorve a cultura do que a gente vive hoje, né? Sim. E aí, quando a gente volta para lá, que vê uma cultura totalmente diferente, que você fala, eu vivia isso aqui Isso. e eu gostava. Será que eu consigo viver de novo? Não. Não. Não, era outra Valéria. Era uma outra Valéria. Total. Eu Sabe? dei aula lá há 4 anos na prefeitura, quando você falou de prefeitura. Aham. Eu lembrei, eu falei exatamente isso. Porque cidade de interior, Aham. você vive a prefeitura. Você vive. E só tem emprego daquilo. É. Então, eu dei aula há 4 anos. Eu Isso viajava aí. para São Paulo para comprar roupa. Eu falei, caramba, eu tinha até esquecido dessas coisas. Que eu viajava para comprar roupa na 25 de março, no Brás, para revender, para poder pagar a faculdade. Assim, era uma loucura. Eu falei, caramba, a gente É não desse tá- jeito. Então, assim, quando Que você vive no gostoso, interior, né? você fala, eu quero um desafio maior. Uhum. Eu quero algo maior. E aí a gente acaba vindo e acaba abraçando, e acaba conhecendo uma outra cultura, acaba gostando. Sim. E é isso. Eu vou para lá só porque eu gosto muito da família, gosto dos meus amigos, gosto do ambiente, de reviver aquilo, aquele cheiro de comida, aquele cheiro de terra molhada, aquele mato seco, porque é Nordeste, né, filha? Não tem como ser tudo verdinho. Então, assim, tem a época que chove, mas tem a época que é tudo seco. E o Rafa, quando foi, ele falou, gente, eu tô me sentindo naqueles filmes de Auto da Compadecida, com aqueles negocinhos, assim, por quê? É exatamente daquele jeito. Né? Maravilhoso. E eu acho muito gostoso isso, A gente de não perde a lembrar quem a essência, gente né? é. Lembrar quem a essência. gente é, para pegar essa essência e trazer para o nosso hoje. Porque quando a gente acolhe o cliente, isso é muito importante. A gente está acolhendo ele com a nossa essência. Sim, E essa essência veio daquelas menininhas. exatamente. É diferente. Veio daquelas Quando as menininhas. pessoas falam, nossa, mas Conexão. tem tanta corretora no mundo, tem tanta fisioterapeuta no mundo, eu vou me posicionar, eu vou mostrar. É exatamente isso que diferencia a gente. Não existe concorrência quando a gente sabe da nossa essência. Exatamente. Quando a gente sabe o que a gente quer passar, a transformação que a gente vai gerar. Podem ter milhões de profissionais prestando aquele serviço, mas não da forma como você Não, faz, né? Nenhum vai acolher como Porque- você acolhe. Não, eu acho assim, quando o paciente vem para mim e eu cuidei da minha mãe da melhor maneira que eu pude, mesmo de longe, o paciente vem, é assim, ele é pai de alguém, ele é irmão de alguém, ele é filho de alguém, ele é o amor da vida de alguém. Então, verdade. eu tento fazer por ele o que eu gostaria que fizessem por mim, pelos meus, entendeu? Então, assim, ele é o centro das atenções da vida de alguém. Sim. Ele é amado por alguém, então você tem que cuidar. A responsabilidade do cuidado é muito grande. E me fala, qual o seu maior sonho hoje? Nossa, é difícil. O que faz seu coração vibrar, assim? Algo que você... Claramente, vocês conquistaram muitos sonhos já ao longo da vida, mas o que você diria que hoje, assim, é algo que te move? Ter uma vida tranquila, um amor tranquilo, uma coisa tranquila, sabe? Uhum. Assim, eu até tô conquistando isso, sabe? De estar tranquila, porque eu acho que felicidade é isso, você tá em paz com Verdade. você. Acho que é isso. Eu não busco usar, nossa, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero viajar. Não, graças a Deus, com o trabalho você consegue. Sim. Mas, assim, acho que o sonho é uma coisa muito abstrata, né? Então, Verdade. eu quero paz e tranquilidade. Verdade. É isso. E, Valério, o que te move? Qual que você diria que é o seu maior sonho, assim, algo que você quer conquistar lá na frente? Acho que consegui passar para os meus filhos exatamente essa essência com que a gente foi criado, sabe? E é algo que eu e o Rafa temos em comum. A gente tem essa parte do cuidado em comum. Então, eu acho que dá um futuro para eles, mas que ensine eles a serem homens de bem nesse mundo caótico que a gente vive hoje. Acho que só isso mesmo. De Nossa, resto, é verdade. de resto a gente vai É uma conquistando. responsabilidade tão grande, né? Muito, Formar muito, dois seres muito. humanos e realmente O mundo quando a tá gente muito vê que acelerado. exatamente, quando a gente vê que cumpriu o papel que conseguiu, é uma conquista. Então, que não esse é o tem. meu sonho hoje.
De resto, tá isso aí. tudo bem. E me diz, em meio à correria do dia a dia, essas multifunções, como é que você faz para resgatar a sua essência, para ter o seu momento com você mesma? Qual é o seu jeitinho, assim, de desopilar a mente? Caminhar na praia. Ai, que delícia. É que Também amo. eu me mudei, né? Aham. Eu morava no Rio. Quando os meninos nasceram, fomos morar em Mangaratiba, em Itacuruçá. Aham. E por causa deles mesmo. Eu Uma falei, vamos qualidade sair de vida. daqui, vamos respirar um pouco, não tá dando. Uhum. E aqui a gente também não tinha rede de apoio. Era só eu e o Rafa. Falei, vamos pra lá, claro, a gente tem sua mãe. Aham. É ótimo. Uma senhora de 77 anos que tem mais disposição que eu e vocês. Maravilhosa. E eu falei, vamos pra lá, vamos ficar lá um tempo. Então, os meninos saem da escola 4 horas da tarde, a gente vai caminhar na praia, Ai, que respira, delícia. eles me cansam, porque eu vou ter que correr atrás deles. É ótimo. Gente, eu amo praia também, só que eu vou na praia na loucura de Copacabana e Ipanema, que não tem tanta paz, né? Então, Mas é um lugar de conexão muito sim, grande. Sim, sim. Então, isso é o que eu estou fazendo É hoje. isso. É o que eu consigo fazer, né? Então, os meninos chegam, deixo eles ali com as avós. Minha mãe está aqui, veio de Fortaleza. Que delícia. Veio passar o Dia das Mães, vai ficar aí até mais um tempinho. Aí eu deixo os meninos com as avós, falei, ó, bota pra dormir que eu vou caminhar um pouquinho e aí eu tô indo correr com o Rafa. Lembrar de quem eu sou, me Sim, reconectar com a sim, Valéria. é necessário, mulher. é muita correria que a gente vive, é muita tensão, porque é trabalho, é casa, é marido, é filho. E, assim, a cabeça E da o mulher não para. empreender suga muito a gente nesse Muito, sentido. porque Quando a você gente vê, a precisa gente tá estudar vivendo- ainda. Exato. Tem isso, você só não tem um negócio, você precisa estudar, tem que se atualizar. E, gente, não acaba a atualização, né, Carla? É o tempo todo, tudo muda, gente. Nunca vi. É verdade. Então, assim, às vezes desacelerar é necessário. Verdade. Carla, me fala um pouquinho, o que você faz para se reconectar com você mesma, para descansar? Ai, eu amo a minha casa. Aham. Porque assim, eu quase nunca fico em casa, né? Eu tô sempre correndo, tô sempre com alguém, tem sempre muitos amigos, tem sempre muita gente. E eu gosto do meu cantinho, eu gosto da minha casinha. Agora eu não tenho mais pais vivos, mas geralmente uma vez por mês eu ia para lá, então era lá que eu entendia que apesar de ter mudado tanto a minha vida, a minha rotina, eu ainda tinha aquela menina ali dentro de mim, entendeu? Então, estar com a minha família, estar com as pessoas que eu mais amo, para mim, é o mais importante. Maravilhosa. Recarrega as energias, Muito, né? recarrega as energias total. Gostoso. E Valéria, me diz, tem algo que você tem aprendido na sua trajetória como profissional que você trouxe para sua vida pessoal, assim, você carrega? Muita coisa. Tainá, muita coisa. Porque eu tive muitos aprendizados com clientes, com gestores. E eles me ensinaram a trabalhar a paciência, que não tinha zero paciência. Então, eu aprendi a trabalhar a paciência, aprendi a entender a dor do outro com um pouco mais de cuidado, entende? Perfeita. E isso é muito importante quando você está trabalhando ali com outra pessoa. Porque, como você falou, corretores tem em todos os lugares. Uhum. Mas será que o corretor vai entender você como você realmente está precisando naquele momento? Isso mudou. Por isso que eu falo que eu tenho amigos. Os Isso. meus clientes são os meus amigos. E o trabalho, às vezes, motiva a gente a trabalhar coisas que, se fosse só no Isso. pessoal, como a paciência, por exemplo, Exatamente. a gente não ia trabalhar. Mas Não. como é um negócio, é em prol de um bem maior, a gente se esforça mais para trabalhar e acaba levando para a Exatamente. vida. Até falar com pessoas. Eu tinha eu passei a ter, em certo momento da minha vida, algumas dificuldades, eu passei a ter medo de falar com as pessoas. Eu ligava e eu rezava para não atender. Uhum. Aí eu falava, não atendeu. Chamava 3 vezes. Não atendeu. E eu fui aprendendo a ter esse jogo de cintura. E isso me ajudou muito na minha vida pessoal. Perfeito. Entende? Então, ter esse jogo de cintura, ter o cuidado do que falar, pensar antes de falar. Porque antes, meu filho, arretadinha, a bichinha saía e problema. Exatamente. Então, você vai tendo cuidado no que você vai falar, pensar 2 vezes, ou pensar no problema que pode dar. Então, você começa a ter, assim, os 3 olhinhos, né, lá na frente. E isso me ajudou muito na minha vida E pessoal. por isso, gente, se vocês estão assistindo isso e pensando que dá para vestir um personagem e ser uma pessoa no profissional, outra pessoa no Não dá. pessoal,
Não dá. A gente aprende coisas num aspecto e no outro que um complementa o outro. Vai desenvolvendo habilidades que um vai complementando o outro. Isso é e é isso verdade. que faz a gente se destacar no mercado. É verdade. Me fala, Carla, existe algo do seu trabalho que você trouxe para sua vida e carrega? Pegando o gatilho da colega, é exatamente isso. Eu aprendi muito assim, não é o que se fala, é da maneira como se fala. Porque se o paciente chega para você, e eu já ouvi relatos de outros profissionais que falaram nos pacientes, até essa semana mesmo aconteceu isso. Que zumbido não tem cura. Tipo assim, aí eu desisti. Eu falei, tá, ok, até porque o zumbido não é uma doença para ter cura. Então, assim, não tem cura, mas tem tratamento, é um sintoma. Você tem que ver de onde que está vindo a enxaqueca, que não tem cura, mas tem tratamento. Então, a maneira como fala para o paciente. Então, assim, você tem que saber falar. Mesmo que não tenha cura, você tem que tentar mostrar para ele, sabe, que dá para melhorar as crises, a intensidade, a duração. Então, assim, eu acho que a maturidade do trabalho trouxe muito isso, de você entender, de você saber como lidar com a dor do outro, mostrar para ele como você consegue ajudá-lo daquela maneira, mesmo sabendo que às vezes pode ser um pouquinho, mas aquele pouquinho, para ele, já é muito. Então, eu acho que dessa maneira, saber lidar com o outro, sabe? Saber se impor com o outro, porque às vezes as pessoas chegam assim, meio assim para você, meio desesperados, então você tem que ter esse freio, sabe? De ir e voltar. Gente, que conversa deliciosa. Eu tô muito feliz da gente ter trago uma conversa tão leve, tão inspiradora para quem está assistindo a gente. Queria que vocês deixassem uma mensagem final para quem está assistindo, falassem um pouquinho como é que as pessoas fazem para achar o seu trabalho, para te acompanhar. Pode começar, Carla. Então, o meu Instagram é @CarlaCrícia, Crícia, CRISCIA. O meu consultório é na Tijuca. E aí é só entrar em contato comigo pelo Instagram. Maravilha. Você deixa uma mensagem para as mulheres que estão acompanhando a gente, assistindo até o final esse episódio riquíssimo. Gente, lutem pelos seus sonhos, busquem aquilo que você gosta, que você deseja, que você almeja, porque vai valer a pena. Que delícia. E você, Valéria, me fala um pouco, deixa uma mensagem para quem está assistindo a gente e os meios de contato para acompanhar seu trabalho também. Olha, gente, então, no Instagram, Val_S Ribeiro, vocês me encontram e encontram a minha empresa, grupo.exis. E a mensagem, Tainá, eu já falei tanta coisa aqui que eu acho que com certeza alguma delas vai entrar em um gatilho aí no ouvido dessas mulheres. Não desistam nunca e não deixem ninguém mostrar que é tão difícil. Porque difícil vai ser em qualquer área da sua vida, relacionamento, profissional, pessoal, não interessa. Só não desistam, continuem. Em algum momento, acho que as coisas sempre precisam piorar para que ela melhore. Então, a piora não é o fim, é só um processo. E o processo passa. Aí vai chegar a melhor fase que vocês não vão ter medo de nada, simplesmente vão sair. Não é o fim. Verdade. Na verdade, é o ponto de partida em que vocês vão conseguir caminhar sem medo. É isso. Muito obrigada, Tainá. gente. Foi muito gostoso. Foi uma delícia. Vocês que estão assistindo até o final, comenta aqui pra gente o que você mais gostou. Não deixa de se inscrever no canal aqui no Impura Podcast. Foi minha primeira temporada como apresentadora. Eu estou terminando emocionada. Mais uma vez, a gente trouxe muita emoção, muita verdade, histórias de mulheres reais. Então, não deixa de comentar aqui o que você achou dessa primeira temporada, desse episódio incrível. Muito obrigada e até o próximo.